E aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula. O tema de hoje é soma de números racionais, contudo nós vamos dar atenção especial aos decimais, tá certo? É por causa disso que nós temos essa piadinha aqui. Eu acho que a gente está cada dia mais se superando nessas nossas piadinhas super engraçadas, né? Quanto é 1 mais 0,5, 1,5. Fique com essa e vamos lá. Bom, para o começo da nossa conversa, eu acho interessante nós frisarmos o seguinte: quando a gente soma ou subtrai números decimais, isso requer de nós alguns cuidados. Quais são eles? Primeiro, é preciso que nós fiquemos atentos aos parênteses, aos sinais, para não nos confundirmos, tá certo? E para a gente fazer tudo certinho. Além disso, né, um pouco diferente de quando a gente vai multiplicar números decimais, que a gente vai estudar ainda, quando a gente vai somar ou quando a gente vai subtrair esses números, é necessário que as vírgulas estejam alinhadas no algoritmo. O que é isso? Se eu quero fazer, por exemplo, uma subtração entre 3,05 e 2,4, eu devo montar o meu algoritmo da seguinte forma: 3,05 menos 2,4. Dessa forma. Repare aqui, gente, que as vírgulas devem estar alinhadas. E aí, como é que eu faço? Eu completo o resto aqui com zero. Tá bom? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Isso não é novidade para ninguém, mas não custa nada lembrar como é que a gente faz. Bom, o que a gente sabe dos números decimais não mudou muito desde o 6º ano, quando a gente aprendeu a fazer as operações, né? ou até antes, no caso de algumas pessoas. Então, qual é a grande diferença do que a gente está estudando aqui agora? A grande diferença é que entram os números negativos, e aí a gente vai ver como é que se comporta nesse sentido. Para isso, então, eu aproveitei essa nossa videoaula e selecionei alguns problemas, porque sendo assim, além de estudar o conteúdo propriamente, que é soma de racionais, especialmente decimais, a gente vai aprender a resolver alguns probleminhas, a gente vai rever esses conceitos aí. Bom, primeiro exemplo está aí, ó. Murilo verificou que possuía saldo negativo de R$ 580,25 em sua conta. No dia seguinte, fez pagamentos nessa conta, num total de R$ 476,50. Após a movimentação, qual o saldo da conta bancária de Murilo? A primeira coisa que a gente deve ficar atento aqui é o seguinte: se ele possuía saldo negativo, então esse valor aqui, ó, eu devo representar como um número negativo. E se ele fez pagamentos, isso significa que saiu da conta dele esse outro valor aqui que eu devo representar também como número negativo. Então, como é que fica então esse negócio? Como é que fica a conta do Murilo no final das contas? Ele tinha um saldo de menos R$ 580,25. Depois ele fez uma retirada, ele fez um pagamento, né? Ou seja, ele perdeu mais dinheiro, vamos dizer assim. Ele perdeu mais quanto? R$ 476,50. Então eu tenho a operação entre esses dois números decimais negativos. Como o sinal dos dois é o mesmo, né? Os dois são menos, como é que eu resolvo esse meu problema? Eu monto o algoritmo esquecendo do sinal, mas como o sinal dos dois é o mesmo, eu somo isso aqui, não é isso? Então vai ficar 5, 7, vírgula embaixo de vírgula, não pode esquecer, é importantíssimo. 0 mais 6, 6, 8 mais 7, 15, vai 1, 5 mais 1, 6, mais 4, 10. Então fica R$ 1.056,75. Qual é a conclusão disso? A conclusão é o seguinte: se ele estava com saldo negativo, e aí ele negativa mais ainda o saldo, por assim dizer, ele está com um saldo negativo final de R$ 1.056,75. Ok? Então, o que a gente tem que ficar esperto é isso aqui, ó. Como o sinal dos dois é o mesmo, a gente soma os números e conserva o sinal de ambos no final. Então, isso aqui, ó, esse é o saldo da conta bancária do Murilo após a movimentação. Se quiser dar uma resposta bonitinha, ó,
menos R$ 1.056,75, ok? Vamos para o próximo. Em 12 de 6 de 2016, Curitiba marcou uma temperatura de menos 1,1 graus Celsius, a menor do ano. À tarde, a temperatura aumentou 8,3 graus Celsius. Qual foi a temperatura à tarde? Bom, se havia essa temperatura, menos 1,1, e a temperatura aumentou 8,3 graus Celsius, eu não estou dizendo que a temperatura aumentou para 8,3 graus Celsius. Ela aumentou 8,3 graus Celsius. Então, eu devo pegar a temperatura que eu tinha e somar a ela 8,3 graus para ver quanto que nós teremos, né? Bom, eu posso fazer desse jeito ou eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Não posso? Tem uma propriedade que fala dessa, tem uma propriedade aí que me permite fazer isso. Como é que ela chama? Comutativa? É isso mesmo? Então vamos lá. 8,3 menos 1,1, isso que dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Dá 7,2 positivo. Essa é a temperatura final. Então ficou mais 7,2 graus Celsius. Tá certo? Então vamos lá para esse aqui, porque o anterior ficou muito fácil, né, pessoal? Na primeira etapa de uma expedição submarina, Júlio mergulhou a menos 20,5 metros de profundidade. Na segunda etapa, ele desceu mais alguns metros, atingindo menos 27,03 metros de profundidade. Quantos metros Júlio desceu na segunda etapa da expedição? Ora, a gente sabe então que ele estava nessa profundidade, depois ele foi para essa aqui. O que eu preciso fazer nesse caso, pessoal? Eu preciso pegar onde ele está, não é assim? E disso subtrair onde ele estava. Fiz alguma coisa de errado? Acho que não, né? Então é isso. A gente deve ficar atento ao sinal do parênteses aqui, ó, para a gente poder fazer a conta direitinho, para a gente poder não confundir nada. Nesse caso, então, eu tenho menos 27,03 e aqui, ó, eu tenho menos 20,5, ou seja, eu quero o oposto de menos 20,5, que é mais 20,5. Então, pessoal, para fazer menos 27,03 mais 20,5, a gente tem que atentar pelo seguinte: os dois números têm sinais diferentes, certo? Quando eu tenho números com sinais diferentes, eu tenho que observar o módulo desses números. No caso, o módulo desse aqui é menor que o módulo desse aqui, ó. E aí eu faço o maior em módulo menos o menor e conservo o sinal, no caso negativo. Tá com dúvida disso? Voltar lá em soma de números inteiros, que eu acho que essa dúvida vai ser sanada. Tá certo? Outra coisa que eu tenho que ficar, outro detalhe que eu tenho que ficar bastante atento é que a vírgula de um deve estar alinhada com a vírgula de outro, ou seja, se eu coloco 27,03 dessa forma, eu não posso colocar o 20,5 assim, ó, isso é errado, tá bom? Então vamos apagar aqui e vamos fazer o jeito certo. Como é que é o jeito certo? Eu coloco a vírgula de um alinhado com a vírgula de outro. Como é que eu faço então com o resto, professor? Muito simples, completa aqui com 0. E aí a gente faz essa conta. Olha lá, ó, 3 menos 0, 3, 0 menos 5 não dá, pego daqui, não é assim? 10 menos 5, 5, 6 menos 0, 6, 0. Ó, chegamos no resultado, 0,6,53. Como o módulo de 27,03, como o sinal do 27,03 é negativo e é o número maior, então a minha resposta fica sendo então menos 6,53. Simples assim. Como é que fica a minha resposta bonitinho? Ele desceu ele está a menos 6,53 metros do que ele estava antes. Beleza? Tá bom, pessoal? Então esses são os exemplos. Se tiver com dúvida, volta, dá pausa no vídeo, volta, manda mensagem, entre em contato. Para a gente encerrar, vale lembrar de uma última dica, que é o seguinte: quando a gente está trabalhando com números racionais, para a gente realizar operações com eles, é melhor a gente transformar, ainda que na cabeça da gente, os números decimais em fracionários,
ou vice-versa, antes da gente tentar obter o resultado. Todos eles, né? Porque se você está fazendo lá 0,5 mais 3 meios, talvez se você não transforme, ainda que você faça isso na sua cabeça, fica difícil perceber que o resultado disso é 2,02. Tá bom? Então a gente tem que tentar transformar ainda na nossa cabeça o fracionário em decimal ou decimal em fracionário, tanto faz. Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente faz essas transformações? Eu vou deixar para vocês clicarem aqui, que vocês vão ser direcionados para um PowerPoint, para um conjunto de slides de outra videoaula que a gente tem, certo? Queria falar sobre esse probleminha aqui. É um problema muito comum, muito famoso, de um matemático, Júlio César de Mello e Souza, conhecido Malbataan, e esse problema está inserido no livro O Homem que Calculava. É um problema sobre a partilha dos 35 camelos, onde o famoso matemático conta a seguinte história. Beremiz Samir, o homem que calculava, viajando na garupa de um camelo junto com seu amigo, tem um erro aí, pessoal, de digitação, peço desculpas, se depara com 3 pessoas discutindo ao lado de um lote de camelos. O motivo da discórdia era a partilha dos camelos deixados como herança aos 3 irmãos. O pai, antes de falecer, determinou como seria a divisão dos 35 camelos. O filho mais velho ficaria com metade. O filho do meio ficaria com a terça parte. E o filho caçula ficaria com a 9ª parte. Prosseguindo no problema, a metade, a terça e a 9ª parte de 35 não incorrem em um valor exato. Não faz sentido dividir um camelo. Beremiz propôs resolver o problema adicionando seu próprio camelo para totalizar 36. Dessa forma, a divisão proposta pelo pai seria respeitada. O filho mais velho ficaria com a metade de 36, ou seja, 18 camelos. Basta que a gente faça 36 sobre 2 para a gente achar 18. O filho do meio ficaria com a terça parte de 36, 12. Né? É só a gente fazer 36 dividido por 3 que a gente encontra 12. E o filho caçula ficaria com a 9ª parte, ou seja, 4 camelos. Em outras palavras, 36 dividido por 9, 4. Note que a soma totaliza 34 e não 36. De fato, se você pega 18, soma com 12 e por fim adiciona os outros 4, essa soma realmente dá 34 camelos. O algebrista convenceu os irmãos de que com essa divisão eles obteriam lucro, pois na partilha de 35 camelos, o filho mais velho ficaria com 17 e pouco, o filho do meio ficaria com 11 e pouco, o filho caçula ficaria com 3 e pouco. Como gratidão pela solução do problema, os irmãos entregaram 2 camelos ao inteligente Beremiz. Agora ele e seu amigo poderiam seguir viagem juntos, mas cada um em seu camelo. Agora vamos entender o artifício utilizado pelo Beremiz para permitir que a álgebra com valores inteiros. Vale lembrar, pessoal, que dos 2 camelos que foram entregues ao Beremiz pelos irmãos, um deles foi o que o Beremiz adicionou à conta, tá certo? Então, lembrando desse detalhe, vamos ver como é que o Beremiz fez para permitir que essa álgebra fosse resolvida. Bom, é muito simples. Depois que a gente pensa sobre o problema, a solução não é tão difícil não. O que aconteceu nesse caso? Se a gente pega a parte que o pai destinou ao mais velho, soma com a parte que o pai destinou ao do meio e soma com a parte que o pai destinou ao mais novo, a gente então, tem um MMC de 18, se a gente reparar que aqui foi multiplicado por 9, aqui também tem que ser. Se a gente reparar que aqui foi multiplicado por 6, aqui também tem que ser. E se a gente reparar que aqui foi multiplicado por 2, aqui também tem que ser, para a gente chegar a um denominador de 18, não é? E aí essa soma aqui, dá 17 18avos, essa soma não dá inteira.
Então, isso quer dizer o seguinte, faltaria uma parte lá dos camelos. O pai não fez a conta certa para fazer a divisão lá para os filhos, tá bom? O que aconteceria então? Se a gente pega 35 camelos da herança e divide por 2, isso dá 17,5 ou 17 mais 1/2. Vê aí com calma depois quem tiver dúvida. Se a gente pega os 35 camelos da herança e divide por 3 para dar a terça parte desses camelos para o filho do meio, a gente vai encontrar 11,666 dízima periódica. Isso aqui a gente pode dizer que é 11 mais 2/3. Vocês já sabem como é que transforma dízima periódica em fração geratriz, né? E se a gente pega 35 e divide por 9 para ver quantos camelos caberia ao filho mais novo, a gente chega à conclusão que isso aqui é 3,888. Ou seja, isso é 3 mais 8 nonos. Olha só, tá vendo? Cada um já ia ganhar um pedacinho de camelo só, se fosse dessa forma aqui. O que o Berenice fez? Ele, esperto como tal, ele só completou as frações que havia para que inteirassem camelos, para que a gente ficasse com camelos inteiros. Então, o que ele fez? A essa conta aqui do primeiro, do mais velho, ele somou mais meio camelo, que teoricamente não havia, né? Aqui, ó. Ele somou mais meio camelo e isso aqui totalizou, então, 18 camelos. Depois, ele completou essa outra fração aqui, ó, com 1/3, isso aqui totalizou o quê? 12 camelos. E por fim, ele completou essa outra fração aqui também, ó, com o nono, para dar um número inteiro, e aí ele totalizou o quê? 4 camelos. Na cabeça do Berenice, ele já tinha entendido que essa soma de 18 camelos, mais os outros 12, mais os 4, dá quanto? 34 camelos, não é isso? Então, o nosso esperto matemático, o nosso Berenice, ele simplesmente já sabia, por causa disso aqui, ó, que ia faltar um camelo mesmo. Só que o que ele fez? Ele usou uma forma de argumentar com os 3 irmãos para mostrar que ninguém ficaria no lucro, até porque fica difícil alguém ter meio camelo, 2/3 de camelo, 8 nonos de camelo, né? Ele propôs uma solução de modo que todo mundo ficaria feliz e ele ganharia uma espécie de pagamento pelo trabalho de resolver o problema dos irmãos. Não é não, pessoal? Isso é a tarefa do matemático, né? A tarefa do matemático é resolver os problemas que a vida põe pra gente, encontrar solução para alguns caminhos que, a princípio, parecem que não tem solução. Bom, esse foi a nossa videoaula de hoje. Fiquem aí com essa frase do maior jogador de basquete de todos os tempos, o Sr. Michael Jordan. Algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem acontecer. Para a gente fazer acontecer, o que a gente precisa fazer na matemática? Resolver exercício. Então, resolve exercício aí. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula. Tchau!